Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. A equipe carioca anunciou 5 contratações e chega fortalecida para o torneio internacional, enquanto os adversários Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders não fizeram contratações significativas ao elenco. Segundo o levantamento do GE, o Botafogo trouxe os seguintes nomes: o goleiro Christian Lohr, o zagueiro Caio Pantaleão, o meia Álvaro Montoro e os atacantes Arthur Cabral e Joaquim Correa. As movimentações mostram a intenção do clube de competir em alto nível e buscar protagonismo no torneio organizado pela FIFA. Enquanto isso, os demais clubes do grupo seguiram mais conservadores. O Atlético de Madrid confirmou apenas 2 chegadas, mas ambas de jogadores que já estavam emprestados ao clube. O goleiro argentino Juan Musso, adquirido da Atalanta por 3 milhões de euros, e o zagueiro francês Clément Lenglet, que veio em definitivo do Barcelona sem custos. O PSG, um dos favoritos do grupo, optou por não fazer novas aquisições nesta janela, assim como o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. A escolha por manter os elencos reforça o contraste com o Botafogo, que foi o único a investir ativamente na montagem de um grupo mais robusto. Além dos rivais diretos no grupo, outros participantes do torneio como Palmeiras, Auckland City, Benfica, Esperance, Los Angeles FC, Mamelodi, Monterrey, River Plate e Juventus também não fizeram contratações na atual janela. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Giro dos clubes que vão disputar o Mundial. Agora é a vez do Botafogo. Agora sim, o elenco do Botafogo está completo nos Estados Unidos. O meia venezuelano Savarino desembarcou na madrugada desta quinta-feira em Los Angeles para se juntar à delegação que tem treinado em Santa Bárbara. O venezuelano estava com a seleção do seu país, inclusive jogou por cerca de 30 minutos na derrota para o Uruguai na última terça-feira. Na quarta, o atacante Joaquim Correa, argentino, que estava na Inter de Milão, já havia se juntado à delegação. Ele foi a quinta e última contratação desta janela de transferências criada especialmente para a Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo, que estreia no domingo contra o Seattle Sounders, time da casa, e está no grupo B, que tem ainda o PSG da França e o Atlético de Madrid da Espanha. E para essa partida, um jogador deve ser desfalque, o atacante Matheus Martins. Ele ainda se recupera, está na verdade em fase de transição depois de uma lesão na coxa e não deve ser relacionado. Quem não preocupa é o lateral esquerdo, ou melhor, agora ponta, Cuiabano. Ele está se recuperando de um desgaste muscular, deve voltar a treinar e assim ficar à disposição do técnico Renato Paiva para essa estreia. Os reforços, Arthur Cabral e Joaquim Correa, já estão treinando normalmente com o grupo e o Savarino vai ser reintegrado em breve. Já chegou a Los Angeles, então está junto à delegação Botafogo completo para essa Copa do Mundo de Clubes que se inicia no sábado e o Botafogo faz a estreia no domingo contra o Seattle Sounders. Para fechar o nosso rolê pelo Mundial, informações do Fla e do Flu. O Flamengo já iniciou as club's sponsor, but always responsibly if you're over 18 years old. Yesterday, the 12th round started, it started and ended, right, in this case, the 12th round of the Brazilian Championship, which is the last one before the start of the Super World Cup. Now the Brazilian Championship only starts again on July 12th, right? Approximately on July 12th, right? Let's see what the CBF can do about the matches, if they can be brought forward, how these upcoming matches will be adjusted. And of course, Botafogo didn't take the field, Fluminense didn't take the field, Flamengo didn't take the field, and neither did Palmeiras and their opponents. Botafogo was supposed to play against Mirassol, Flamengo was supposed to face Sport Recife, Fluminense was supposed to face Ceará and Palmeiras was supposed to face Juventude. Botafogo was supposed to play at home against Mirassol. And looking at the round, if we analyze what happened, it wasn't bad for our club. Bragantino, which is in third place, lost at home to Bahia by 3-0. Bragantino had a player sent off early in the game. This complicated the match for the Bragança Paulista team, which ended up losing. Botafogo currently has 18 points with a game in hand at home against Mirassol. If they win, they will reach 21. Bragantino currently has 23. With that, if Botafogo wins these games, they will be just 2 points ahead of Bragantino today, in third place. Yesterday, Cruzeiro also had a player sent off in a very sad incident that happened at Baradão. Eduardo, our former player, ended up tackling a Vitória player,
seriously injuring the Vitória player and ended up getting sent off, but the incident was completely random. Here's to the Vitória player too. Good luck to Eduardo, who we know is a guy who is not violent. He played 2 games, right, recently at Barradão, and 2 games that Eduardo didn't have good memories of. Last year in the Brazilian Championship, he missed a penalty and tore a thigh muscle. He was out for a while, right at the time he was living his best moment with our shirt, and yesterday there was also that incident. Good luck to the Vitória boy, may he recover as soon as possible. And the Cruzeiro team tied 0-0 against Vitória at Barradão. Cruzeiro reached 24 points, Botafogo has 18. If we win, we will reach 21. We will only have a difference of 3 points over the Cruzeiro team. We also had Fortaleza, which is doing badly this year, right? Voivoda's work is not going well. They lost at home to Santos by 3-2. Grêmio won, Corinthians won. Atletico Mineiro 2-0 with a goal by Junior Santos. Junior Santos entered the field yesterday and therefore can no longer wear the jersey of any other team in the Serie A of the Brazilian Championship. Junior Santos entered there at 45 and scored a goal there in the final stretch, giving the final numbers, the victory of Galo over Inter by 2-0, Inter who will go to the FIFA date in the Z4 of the Brazilian Championship. You always have Inter as the favorite to win the Brazilian Championship, and once again they won't win the Brazilian Championship. Inter is in the Z4 with 11 points. At the end of the round, Vasco da Gama surprisingly beat São Paulo 3-1, in a game at Morumbis. With that, the round was bad because Botafogo was overtaken by Bahia and also by Atletico Mineiro. Bahia went to 21 points, Atletico went to 20, and Botafogo has 18, as we've said a few times here. But if we beat the Miracle team, with this game in hand, Botafogo would be ahead of the Bahia Tricolor and would remain in the G6 of the Brazilian Championship. Of course, depending on Fluminense's game, etc. But the important thing was that the difference in points lost, both to Cruzeiro and Bragantino, was reduced. And this is good for our club, which dreams, of course, of the chance to win the Brazilian Championship for the 4th time. Leave your like, subscribe to the channel, and share this video in your WhatsApp groups. Terra's channel is made for every fan who loves the lonely star of General Severiano. According to Italian journalist Rud Gallet, the Milan team is willing to make an offer for Almada, Thiago Almada, who is attracting interest from several teams on the old continent. And you could have a negotiation that would be between 25 million euros and 35 million euros. An interesting value in relation to the young player who is on the Lyon team. Remember that in the last balance sheet of Eagle Football, Almada's federative rights belong to Botafogo, but the economic rights belong to the Lyon team. So, if he is sold, this money will go to Iago Football and Iago will distribute it in the best way they want, right? But it is important that sales also happen there with John Textor's team. Some negotiations will also take place with players leaving Lyon so that John Textor's team can finally get a financial boost, so that Igor can get a financial boost, because we have to give everyone a boost, right? Yesterday, Luis Henrique participated in Podpa, a podcast that the two guys have, right, which is more of a conversation podcast. You don't get that much depth into the topics, but more of a review. And yesterday, Luis Henrique and his partner Pedro Surtizes were there. Pedro Surtizes was thrilled to be next to Luis Henrique. And, for some time there, the two talked about many subjects, about Luis Henrique's arrival. He said that, before closing the deal with John Textor and also with Botafogo, minutes before, the former president of Flamengo, Landon, and Marcos Braz also went to Luis Henrique's house, but Textor took a proactive stance there. Luis Henrique really liked him and he ended up coming to Botafogo and wanting to make history with our club, and he ended up making a lot of history wearing the glorious jersey. He made it clear at times that he still has feelings for Fluminense, the club that revealed him, but he started to really like Botafogo, and it seems like he left the youth divisions of our club because of the affection he has for the Glorioso today. Guys, when I arrived at Botafogo, the affection Botafogo gave me was surreal. It's crazy. It seemed like I left the youth division, man. Do you watch football beyond Botafogo's games? No, I don't. I don't watch Botafogo anymore. I watch all of Botafogo's games. I can see it. The future, for God's sake, man. Damn.
I still have to stay, right? But Tex wanted to drop the suitcase. Okay. Hey, just stop. Oh, I'm going to go to sleep, guys. Like, did you really want to stay? I wanted to stay, man. I wanted to stay, man. But your friend John Tex didn't help us. He'll come. He'll come back. He'll come back. He'll come back. Choha, the team is getting stronger again. The team is doing well. I'm watching and the games make me want to come back. Tell him he's shaking here already. It Makes me want to. It's clear, right, that Luis Henrique has a very strong feeling for the club, for the fans. What's happening, right, with Luis Henrique's departure, in this relationship that was recently created, is very important. That the player who is part of our history, and Luis said something yesterday that I thought was cool, is that he already has a little bit of an idea, but he'll only really have an idea of how big he is with Botafogo when he stops playing. That'll be in many years, I don't know. Luis Henrique is 23, 24, when he's, I don't know, 40 years old, in about 15, 16 years, he'll have that idea. I believe that Luis Henrique will return to Botafogo one day, I don't know when. I don't think his story is over yet and it has everything to have other positive chapters, because a boy who has such affection for our club, I think the story is not over. We have to hope that this connection continues and when he is ready to return, Botafogo won't demolish, right? Make an offer and bring our Panther back to wear our shirt. We are together. Kisses. May God be with you. Tell me if you want Panther back. I will be back, God willing, at lunchtime with our lunch with a test. We are always together. Fire on them, always on them. Stove on stove. Thanks. I went. May God be with you. Oh. No Campeonato Carioca. Serão 2 grupos de 6 clubes. Os grupos já estão definidos, inclusive. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. E nesses grupos, 2 grupos de 6, o grupo A vai enfrentar o grupo B. E o grupo B vai enfrentar o grupo A. Vice-versa. O Botafogo, por exemplo, está no mesmo grupo do Vasco. E o Flamengo está no mesmo grupo do Fluminense. Então o Botafogo vai enfrentar os 6 clubes que estão no grupo A, né? Flamengo, Fluminense, Portuguesa, inclusive o Botafogo estreia no ano que vem, no Carioca do ano que vem, contra a Portuguesa, tá? E aí teremos 4 classificados de cada grupo. Grupo A 4, grupo B 4, para formar umas quartas de final. Primeiro colocado do grupo A pega o 4º colocado do grupo B, primeiro colocado do grupo B pega o 4º colocado do grupo A, segundo contra terceiro, e é assim que vai funcionar, ok? Depois, e detalhe, quartas de final, jogo único, tá? Jogo único para definir quem vai para a semifinal. Nas semifinais, aí sim nós teremos jogos de ida e volta. Por exemplo, se der Botafogo e Fluminense, Vasco e Flamengo, jogos de ida e volta para ver quem vai estar na final do Campeonato Carioca 2026. Chegamos à final do Carioca. Como que vai acontecer? Jogo único no Maracanã. Jogo único, final única com Maracanã lotado, 50-50, para valorizar também o maior estádio do mundo, o Maracanã. Tá? É assim que vai funcionar a partir do ano que vem, Campeonato Carioca, redução significativa no calendário. Gostei, cara, gostei. Só falta mesmo premiação. Esse é o calcanhar de Aquiles da Ferg, não consegue ser atrativo para o clube no dinheiro. Não dá para o Campeonato Carioca ficar prometendo todo ano premiação e aí quem ganha não recebe o dinheiro, né? Cada vez mais o Campeonato Carioca estava se desvalorizando. Vamos ver se com essas mudanças volta de novo, né, o Campeonato Carioca a ter o seu charme, pelo menos. Não vai nunca ser próximo do que os outros campeonatos, do que são os outros campeonatos nacionais e internacionais. Isso nunca vai acontecer. Já passou essa época, mas desvalorizado do jeito que estava, não estava legal. Para pelo menos voltar a ser um pouquinho valorizado, né? O Campeonato Carioca. Vamos ver qual vai ser a postura do Botafogo, do John Textor, no ano que vem, em relação ao estadual. Botafogo que nos últimos anos não quis nem saber de estadual, colocando time sub-20, colocando time B, né? Botafogo nem se classificar para as finais, aí o Botafogo vem se classificando.
devido ao que o Botafogo realmente está fazendo, né? Não liga para o estadual. Vamos ver como é que vai ser a postura do Botafogo no ano que vem, beleza? Mudança de assunto rapidinho para vocês, tá? Vamos falar da notícia que saiu agora há pouco em relação ao Júnior Santos. Botafogo acionou na CNRD da CBF, na Justiça, o Atlético Mineiro em relação ao Júnior Santos. O Atlético Mineiro contratou o Júnior Santos do Botafogo e até o momento não pagou nenhuma parcela dessa compra. O Botafogo ainda tentou o empréstimo do Júnior Santos com abatimento do valor que tem a receber. O Atlético Mineiro recusou a proposta. Com isso, o Botafogo sentiu que o Atlético Mineiro não está a fim de negociar, não está a fim de conversar. Então o Botafogo entrou na justiça contra o Atlético Mineiro, que comprou o Júnior Santos e até o momento não pagou, ok? Lembrando que a CNRD tem até 2 anos para poder definir a situação. Muito tempo, né? Vamos ver se pelo menos com essa situação de colocar o Atlético Mineiro na justiça, alguma coisa ande. E também está existindo já o debate do fair play financeiro, que deve mudar muita coisa no futebol brasileiro. E essa parte também aí de pagamentos que estão atrasados, pagamentos que não estão sendo efetuados, vai entrar com certeza no fair play financeiro. E o Botafogo também tem que tomar cuidado com algumas situações, né? Saiu notícia hoje envolvendo também falta de pagamento em relação ao Almada, né? Se a gente abre a matéria para ler, por exemplo, a gente vê que tem ali uma situação na justiça que o Botafogo recorreu na FIFA porque o entendimento do Atlanta não é o mesmo entendimento do Botafogo. O Botafogo acha que tem que pagar 10% para o Almada, como determina a MLS, o Atlanta quer 100%, tem uma briga judicial ali, estão decidindo na justiça. O Atlanta ganhou em primeira instância, o Botafogo recorreu, está uma situação de uma briga danada. Essa do Almada foi a notícia do dia também hoje, que saiu, né, uma falta de pagamento do Botafogo em relação ao Almada, lá no Atlanta, o Almada que já está no Lyon, enfim. Essa situação também o Botafogo precisa começar a se organizar, porque com o fair play financeiro, isso vai ser muito fiscalizado, tá? Então, nos recebimentos e nos pagamentos, tem que ajeitar essas questões, né, em relação à compra e venda de atletas o Botafogo. Beleza? A gente vai acompanhar isso muito de perto, tá? E vamos aguardar também aí novos posicionamentos e novas notícias envolvendo essas questões, tanto de recebimento, como a gente falou aqui do Júnior Santos, quanto de pagamentos também envolvendo o Almada e outros jogadores, ok? Último assunto para vocês aqui, notícia do GE. Globo, que está cobrindo o Botafogo direto dos Estados Unidos. Nos 2 últimos treinos, o Matheus Martins não participou, então provavelmente deve ser desfalque no primeiro jogo contra o Seattle. O Matheus Martins, que está lesionado já tem um tempo, não vai voltar agora. Fica então para o segundo jogo contra o Paris Saint-Germain, e quando ele voltar, provavelmente vai voltar de forma gradativa, vai voltar aos poucos, né? Então o Botafogo deve ter outra opção aí na sua ponta, né? Tem o Motoro, que chegou agora, né? Tem o Savarino, tem o Santi Rodrigues, tem algumas opções o Botafogo, né? Tem o próprio Joaquim Correia, são novos reforços que chegaram, né? Que podem entrar nessa posição, ou o próprio Cuiabano, que vinha fazendo essa função, também pode continuar jogando por ali, pelo menos no Mundial de Clubes, já que ele não foi embora ainda, né? O Cuiabano que está de malas prontas para a Inglaterra, para ir para ou Brighton ou o Nottingham Forest, ok? Então essas são as principais informações, atualizações do dia do Botafogo. A gente volta a qualquer momento com mais informações para vocês aqui no Medeiros Botafogo. Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo, hein? Tá perdendo. Se inscreva aqui no Medeiros Botafogo. Um abraço, até a próxima. Valeu! Vasco acerta na escolha, tem a primeira vitória. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição. Notícias boas para você, torcedor do Botafogo. Tudo indica que a gente vai com a nossa força máxima, ou aquilo que nós nos acostumamos a achar força máxima, tendo em vista as necessidades do elenco. O Cuiabano treinou normalmente hoje. Cuiabano, presença quase certa, e amanhã o Botafogo deve definir, sexta-feira, né? Mas presença quase certa, segundo o jornalista Sérgio Santana, que estava acompanhando de pertinho o treino do Botafogo lá em Los Angeles, treinou sem qualquer problema, e aí a gente volta a ter uma formação
que tivemos nas partidas decisivas do Botafogo na temporada. Joaquim Tuco Correa fazendo aí a questão, cuidando da questão médica, preparação física e tal, mas também vem de uma temporada, mas está naquele trâmite, né, para depois começar a treinar com o grupo para embalar de repente aí para a segunda, terceira rodada. E a gente vai trazer informações também aqui no vídeo de hoje sobre algo muito positivo para o Botafogo, que é a possível venda das ações que a Eagle tem do Crystal Palace. Eu vou explicar sobre isso muito mais depois da vinheta. Gente, é inacreditável, né? Eu tô no Rio de Janeiro, parece que eu tô nos Estados Unidos, mas não no meio do ano, né? Porque eu nunca vi, tudo bem que a gente está perto aqui, né, da Bahia, de Guanabara, mas relógio aqui marcando 16 graus. Eu nunca vi 16 graus a essa hora. Beleza, né? Mas a gente está aqui para botar fogo no negócio. Vamos embora. Conto com seu like, com a sua inscrição, se você ainda não for inscrito. E Canal Gigante Glorioso hoje trazendo aí informações do treino do Botafogo e notícias boas, né? O Matheus Martins não joga, já não vinha jogando. É claro que a gente espera que se recupere o quanto antes, mas já não vinha atuando também, né? Agora, o Cuiabano vinha sendo uma péssima válvula de escape importante, principalmente nos jogos em que o Botafogo precisava de alguém com força, velocidade, coragem. São marcas do Cuiabano, né? Ele, como lateral, de certa forma, deixa um pouquinho a desejar na marcação, mas jogando mais à frente, foi importante para o Botafogo na Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro, e o Botafogo pode voltar a ter aquela formação que eu chamo de força máxima no momento, né? Tá chegando o Joaquim Correa, que vai jogar ali naquele lado, né? Ele joga também pelo lado esquerdo, atua como segundo atacante. A nossa força máxima futuramente vai ser com o Tuco Correa jogando por ali. Mas enquanto isso não acontece, ele já pode jogar pelo Botafogo, mas enquanto ele não está adaptado, não fez ainda treinamentos, né, para o Paiva observar como é que ele pode chegar e tal, o Cuiabano é o jogador a atuar ali. Então a gente pode ter a nossa força máxima, que seria John, Vitinho. O Bastos também está se recuperando, né? Acho que joga nesse Mundial aí, pode até entrar nesse jogo contra o Seattle, mas vai de Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles. No meio, Gregory e Marlon Freitas, e a gente tem o Cuiabano pela esquerda, o Savarino no meio, o Arthur pela direita, o nosso Tutuca, e o Igor Jesus no comando de ataque. Lembrando que ainda tem o Santiago Rodrigues, que está treinando muito bem, segundo Sérgio Santana, um dos jogadores que vem surpreendendo nos treinamentos, na parte técnica, né? Então a gente vem observando aí boas possibilidades para o Botafogo nessa partida contra o Seattle. E me chamou muita atenção a falta de confiança do treinador da equipe norte-americana, né? Dizendo que se a equipe tem que marcar um gol na competição, já é um grande feito, né? Ok, beleza, a gente não pode cair nesse papo furado, né? De, tá vendo, os caras são muito fracos, tal. A gente não pode cair nesse papo furado. O Botafogo tem que fazer a sua parte, tem que fazer o que tem de melhor e ir com o que tem de melhor para cima desses caras para a gente buscar um resultado bom, um resultado positivo, né? Bom, agora falar de outro assunto aqui, que é a possível venda das ações do Crystal Palace para um astro da NBA, joga lá no Golden State Warriors, que é o Jimmy Butler. Ele acenou com a possibilidade, com o desejo, né, de adquirir a fatia que a Eagle tem por $1 bilhão. Bom, na verdade, o Jimmy Butler faz parte, né, de um grupo de acionistas que já havia dito a Eagle sobre a sua intenção de compra dessa fatia do Crystal Palace. Houve um período em que eles tiveram a prioridade, agora esse período passou, então eles não têm mais prioridade na compra, né? Não é somente com eles que a Eagle negocia. Mas, outra vez, o Jimmy Butler acena com essa possibilidade de aquisição das ações do Crystal Palace. E assim, galera, trocando em miúdos. Para o Botafogo, isso é muito bom. Porque com a venda das ações do Crystal Palace, que é muita grana, o Botafogo
o Lyon, o Molenbeek, que mudou de nome agora, né? Tá vendo um rolo danado por causa disso aí. Eles podem ser beneficiados porque o plano de recapitalização que a Eagle tem ainda, né, como um dos objetivos do ano, ele pode acontecer o mais breve possível. Já era para ter acontecido em abril, maio, não aconteceu, era no primeiro trimestre, não aconteceu. Mas a venda das ações do Crystal Palace para a Eagle Football nesse momento é muito bom. Primeiro porque a Eagle não é majoritária, então ela não tem comando, ela não diz o que vai acontecer, ela não tem a gerência total do que vai acontecer, do que pode acontecer ali com o Crystal Palace em termos de gerenciamento mesmo, né, administrativo, investimento e tal. Vendendo essas ações, o plano de recapitalização, a entrada na Bolsa de Nova York, a oferta pública inicial, tudo isso passa a ser realidade. Então, para Botafogo, para Lyon, principalmente, isso tende a ser muito bom. E após o Mundial, a gente espera, né, como torcedores botafoguenses, que a marca Botafogo esteja forte no mercado. Existe uma possibilidade de a FIFA colocar o Mundial de 29 para 48 times. Isso é uma possibilidade muito grande para o Botafogo voltar a estar no Mundial, não somente com a conquista de uma Libertadores. A gente acredita muito que o Botafogo vai conquistar uma Libertadores até a próxima Copa do Mundo da FIFA. Mas mesmo por ranking. Então é sempre bom o Botafogo estar disputando a Libertadores, estar chegando longe, estar chegando nas fases finais. E a marca Botafogo ela precisa estar sempre aparecendo com qualidade. Eu vejo o Botafogo, o marketing, né, tem que estar muito ligado para explorar bastante essas ações. Está até vendendo agora o estilo de Los Angeles, né? Estão vendendo blues agora com a vida de Los Angeles. Então, é isso, tem que vender a marca Botafogo, principalmente para aqueles que não são torcedores. Então a nossa marca tem que chegar nos Estados Unidos com esse potencial. Botafogo e PSG é o jogo mais aguardado dessa fase de grupos no Mundial da FIFA. É o campeão da América contra o campeão europeu. Tomara que esse confronto se repita no final do ano no Intercontinental. Enfim, então são informações importantes e eu torço muito para a venda das ações do Crystal Palace, seja para o Jimmy Butler, seja para quem quer que seja. Fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui. O Botafogo está perto de iniciar a sua trajetória na primeira Copa do Mundo de Clubes. No próximo domingo, o Glorioso enfrenta o Seattle Sounders, às 23 horas, no Lumen Field, nos Estados Unidos. Para a competição, o time carioca tem duas novidades de alto nível para o ataque. Chegando para reforçar o elenco, o brasileiro Arthur Cabral e o argentino Joaquim Correia já se juntaram ao grupo de Renato Paiva e podem estrear. Mas além deles, o Glorioso pensava em trazer outro atacante. Antes de confirmar a sua renovação com o Al Nassr, o astro Cristiano Ronaldo chegou a ser cogitado em alguns clubes que irão jogar o Mundial, como o Botafogo. E mesmo parecendo uma loucura, o lateral Alex Telles soltou uma revelação do caso. Amigo pessoal de Cristiano e ex-companheiro de equipe do português, Alex Telles revelou que chegou a mandar mensagem para o atacante do time árabe após as especulações de negociação com o Glorioso. Tive que mandar mensagem, né? Queria saber se era real, mas ele disse que até então não tinha nada e que não era o momento dele vir, mas quis tirar a prova para saber, mas não tinha nada, iniciou em entrevista à Cazé TV. Na sequência, o lateral revelou que chegou a tentar convencer o português para jogar no atual campeão da Libertadores. Pedi para ele vir para cá, falei, vem ser feliz no fogão. Falei mesmo, mas ele falou que não era o momento. Cada um sabe o que é melhor para si, revelou. Em final de contrato com o Al Nassr, CR7 chegou a soltar uma mensagem enigmática que fez muita gente entender que ele estaria saindo do mundo árabe. No meio disso, o jogador teria recebido uma proposta do futebol brasileiro, de acordo com o jornal espanhol Marca. Por estarem no Mundial, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras foram colocados como possíveis interessados. E você, torcedor, o que achou da declaração de Cristiano Ronaldo? Deixe sua opinião nos comentários. Olá,